Olá, pessoal! Eu vim aqui hoje falar com vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a minha história, né, sobre como eu cheguei até aqui, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim e sobre o meu trabalho, né? Eu sou uma pessoa que eu estudo, que eu busco desde sempre, né? Desde que eu me entendo de adolescente, né? De criança, eu já tinha algumas percepções e quando eu cheguei na adolescência, eu tinha muitas questões comigo, né? Em relação a Deus, ao universo, à espiritualidade e muitas coisas não faziam o menor sentido para mim, né? Muitas coisas que foram colocadas como uma verdade, né? Para mim não fazia muito sentido acreditar em certas coisas, né? Tanto num Deus bondoso, generoso, amoroso, que nos acolhe e ao mesmo tempo acreditar num Deus punidor, num Deus que castiga, num Deus que manda a gente para o inferno. Então essas questões sempre foram muito presentes na minha vida e eu sempre fui buscar respostas, né? Apesar de não encontrar muitas respostas, né? Lá atrás, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito buscadora, então eu sempre gostei muito de ler sobre energias, sobre a espiritualidade, sobre o universo. Eu me lembro na minha infância me pegando, olhando para as estrelas e era como se era uma coisa familiar, né? Então era uma saudade que eu tinha que eu não sabia de onde que era. Só que a vida foi acontecendo, né? Novas escolhas foram se abrindo, né? Então, assim, e eu acabei indo para uma área que é a área administrativa, me formei em administração, atuei na área administrativa por mais de 10 anos, em empresas privadas. E depois eu fui me aventurar numa área que eu gostava muito também, que eu gosto, né? Que é o comércio, que é as vendas. Eu acho que eu trago um pouquinho dessa energia cigana, né? Eu acho não, né? Eu tenho certeza que eu trago um pouquinho dessa energia cigana do comércio, né? De levar coisas para outras pessoas. E geralmente as coisas que eu busquei, né, nesta área foi coisas para trazer a beleza, para trazer a autoestima para outras pessoas, né? Então aí eu tive um comércio aqui no centro da cidade de São Roque por 10 anos. Conheci muita gente bacana, fiz muita amizade, me trouxe uma experiência muito legal em relação a conhecer outras pessoas, em se abrir para conhecer, que eu tinha um pouquinho de dificuldade em relação a isso. E com comércio, você não tem como, né, se fechar em relação a isso. Então, assim, eu fui me abrindo para conhecer outras pessoas e interagir mais com as pessoas, né? Mas eu sempre tive esse meu lado assim da busca, né, da minha busca interior, da espiritualidade. Então eu fui buscar em muitos lugares, eu fui buscar em muitos livros, em muitos cursos. Então eu sempre trouxe essa busca comigo, né? E tive esse comércio por muito tempo, que eu fui muito feliz, adorava, amava, eu trabalhava com moda plus size, então adorava essa área. Então, assim, eu procurava trazer coisas maravilhosas, coisas que levantava a autoestima da mulher, que eu trabalhava com público feminino, né? Mas, né, como tudo na vida, nós temos um ciclo, né? E e quando a gente não respeita este ciclo, quando a gente não quer aceitar esse ciclo, quando ele se encerra, a gente entra no sofrimento, na dor, né? E chegou nesse final de ciclo da minha vida com o meu comércio, com a minha loja, onde eu tive que fechar a loja por motivos financeiros, né? Ela não estava dando mais lucro nenhum, eu estava tendo que tirar de onde eu não tinha. Aí chegou um momento que não tinha mais de onde tirar, então assim, eu decidi fechar a loja, né? E aí que veio a dor, que veio o sofrimento, né? Que veio aquela fase que a gente fala, né? E agora? Para onde eu vou?
O que eu faço da minha vida? E foi aí que eu fui em busca, né? Em busca de ferramentas que me ajudassem a sair desse espaço onde eu tinha me colocado de dor e sofrimento, em que eu não conseguia enxergar mais nada, né? Então eu fui em busca de novas ferramentas, fui em busca de conhecimento, e aí eu conheci o Reiki, me iniciei no Reiki, me iniciei no Karuna. Eu já havia me iniciado no baralho cigano, né? Então assim, depois eu me iniciei no tarô, eu fiz tarô. Então assim, eu fui em busca de várias ferramentas que me auxiliasse, né? Que me ajudasse a entender coisas que eu não estava conseguindo entender na minha vida. E me iniciei em outras ferramentas, me iniciei na radiestesia imantada magnética com energia fria vibracional, que me ajudou muito também. Então assim, eu fui conhecendo novas ferramentas e despertando em mim essa vontade de, da mesma forma que eu utilizava para mim, para me sair daquele espaço que eu estava, para conseguir enxergar uma direção para onde eu deveria ter que ir, me foi surgindo a vontade de levar todo esse conhecimento, todas essas ferramentas para outras pessoas também, né? Então, juntar com todo o conhecimento que eu já trazia desde lá da minha adolescência, que eu estudava, durante toda a minha vida, que eu vim aprendendo, que eu vim conhecendo, que eu vim desenvolvendo. Então, agreguei essas novas ferramentas e eu falei, pô, por que não ajudar outras pessoas que de repente também estão passando por este processo de dor, de sofrimento que eu estou passando. Então eu fui passando por um processo de finalizações de ciclo na minha vida, só que eu não estava querendo aceitar, eu não estava querendo aceitar. E aí é onde a gente entra na dor, né, no sofrimento, por não aceitar um ciclo que se finaliza. E que não era por um acaso, né? Estava me mostrando outras direções que eu tinha que tomar, outros caminhos. Então, quando eu consegui enxergar isso, aí eu falei, uau, como o universo é mágico, né? Como de alguma forma eu criei isso para minha vida, eu criei ter que passar por isso para finalizar isso na minha vida, para me seguir um novo caminho. A minha alma estava pedindo isso. Então eu tive essa percepção, mas foi buscando, foi me trabalhando, foi buscando ferramentas. E aí, a partir dessas ferramentas, eu falei, eu vou levar isso para a vida das pessoas também, para que elas saiam desse espaço de dor e sofrimento, para que elas vejam que elas podem criar algo diferente na vida delas, né? E aí foi que eu conheci as barras de Axis. As barras de Axis chegou num momento, né, que eu estava passando por toda essa transição, já estava atendendo algumas pessoas com algumas ferramentas que eu já tinha aprendido, né? Eu tinha feito a auriculoterapia também, já estava atendendo com a auriculoterapia. E foi aí quando eu conheci as barras de Axis. Apesar de já estar trabalhando, já estar me iniciando nessa nova jornada, eu trazia muitos bloqueios ainda comigo, né? Então, assim, eu trazia alguns bloqueios de comunicação, eu não conseguia oferecer o meu trabalho para as pessoas, eu não conseguia dar preço, eu não conseguia cobrar das pessoas, né? Então, assim, as barras de Axis chegou nesse momento em que eu nem sabia muito bem o que seriam essas barras, mas quando eu descobri ela, quando me foi apresentado um vídeo falando sobre ela, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu preciso. A princípio para mim, né, para me trabalhar com as minhas questões. Eu falei, é isso que eu preciso para mim, é isso que eu preciso para minha vida. E comecei a acompanhar uma facilitadora, né, pelo YouTube, e eu fiquei encantada com ela. Só que ela é lá de Belém, que é a Mitzi Nunes. Então eu fiquei apaixonada por essa mulher, pela história de vida, né, por tudo que ela transformou na vida dela através de Axis. E quando ela veio para Salto, né, eu fiquei sabendo na agenda dela que ela viria para Salto. Eu falei, é a oportunidade, né? Eu não sei muito bem o que é isso, mas eu só sei que eu quero essa transformação para minha vida. E ela veio para Salto e eu fui no curso dela, que foi aí o início de muita mudança na minha vida, muitas quebras, né, de crenças, de limitações que eu trazia em mim. Então eu fiz o curso com ela, fiz o curso de barras
E aí eu fiquei encantada. Aí, na mesma semana, porque ele passou a semana aqui dando cursos, eu fiz o curso do facelift. E de lá pra cá, gente, as barras, ela foi transformando a minha vida, né? Os processos de Axis foi transformando e eu fui mudando, as coisas foram acontecendo, foram surgindo, porque eu fui abrindo espaço, né? Com todas essas ferramentas de Axis, eu fui abrindo espaço para que coisas novas chegassem na minha vida. Eu fui limpando todos os bloqueios, as crenças, né? Eu ainda tenho muito para limpar, mas eu já limpei bastante a ponto de estar aqui gravando esse vídeo para vocês. Eu jamais faria isso há 2 anos atrás, jamais. E aí foi que eu conheci os processos de Axis, conheci os processos corporais, o MTV-SS, que é um trabalho corporal que trabalha o nosso corpo, eliminando todas as dores, doença, trabalhando no nosso sistema imunológico, trabalha em doenças específicas também. Conheci o facelift, que eu fiz com a Mitzi, que trabalha o rejuvenescimento do nosso corpo, que trabalha nas nossas células, liberando todas as crenças e os julgamentos que nós trazemos em relação ao nosso corpo. Aí eu conheci eu fiz a workshop da Sectionist, né, o curso da Sectionist, que aí eu aprendi alguns processos da Sectionist que trabalham o nosso corpo para a gente liberar todas as energias que estão trancadas em relação à sexualidade, a energia sexual, energia de relacionamentos que nós trancamos no nosso corpo e que impede a gente de receber. Então essa energia da sexo ajuda a gente a liberar tudo isso que está trancando no nosso corpo, para a gente ativar energias que vão nutrir o nosso corpo. Então a gente começa a atrair energias que vão nutrir o nosso corpo, né? E agora, recentemente, eu fiz a classe O Fundamento, né, com o Gary Douglas e o Dan Heer, que vieram aqui no Brasil, que são os fundadores de Axis, né? Então, essa classe de 4 dias, gente, foi assim, foi o que, assim, tá abrindo muito espaço mesmo, a ponto de, assim, de eu ter que me retirar um pouco, né, até eu sumir um pouquinho das minhas redes sociais, porque tá abrindo muito espaço, isso mexe muito com a gente, né? Mexe nas nossas estruturas, mexe nas nossas crenças, mas tá abrindo muito espaço. Então, de lá pra cá, pessoal, a minha vida tá mudando muito. Eu tô falando um pouco rápido porque o meu tempo está acabando aqui na gravação, né? Então, o que eu venho falar pra vocês, né? Que todas essas ferramentas que eu aprendi, que eu venho aprendendo, e tem muitas ainda para mim aprender, elas transformaram a minha vida. E não só a minha vida, como a vida de muitas pessoas que eu estou atendendo. Então eu vejo essa mudança no dia a dia, né, dos meus clientes, das pessoas que passam pelo meu atendimento. Então eu vim aqui falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho, outro dia eu gravo um vídeo falando, né, mas tá acabando o meu tempo. Então assim, é isso aí. Eu queria trazer essa contribuição para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha história e de como eu cheguei até aqui, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau!